Bom, salve, salve! Estamos de volta aqui nesse novo canal intitulado Valhalla TV, que quem sabe pode ser considerado, né, talvez uma continuação da Valhalla nesse ano de 2026, que estão completando 30 anos de fundação da revista, né? E aí, justamente para marcar, celebrar essa data, eu decidi convidar alguns amigos, ex-colaboradores, redatores, colunistas da Valhalla para a gente não só falar sobre a época da revista, os bastidores da revista, mas trazer temas é, relacionados à cultura, à comunicação, a rock, heavy metal, para a contemporaneidade, né? Trazer temas que são relevantes aí nos dias de hoje. E aí hoje eu tenho mais dois, não só ex-colaboradores, mas amigos, né? O Eric Tedesco e o Marcos Frank. O Eric, jornalista, né? Historiador pela Unimep, né? Universidade Metodista de Piracicaba, especializou-se em cultura, educação, turismo, atuou em vários jornais impressos, né? Na região de Piracicaba e hoje está à frente da Tedesco Mídia, né? Essa agência de assessoria de imprensa muito respeitada, muito requisitada, né? E Marcos Frank aqui, meu amigo, é também jornalista de formação, né? Tradutor, especialista em alemão, que é a sua língua mãe, né? Atua há muitos anos também na área da comunicação e hoje está à frente da assessoria de imprensa da Nuclear Blast aqui no Brasil e creio que na América do Sul, né? E aí hoje tenho a felicidade aí de reencontrar esses amigos aí para um bate-papo. Vou começar a pergunta é igual, mas você, Eric, estava desde o início da Valhalla, né? Desde o começo, nas primeiras edições, você entrou em contato com a gente, começou a colaborar e praticamente permaneceu durante todo o tempo que a revista esteve nas bancas até o final, né? Queria saber quais são suas principais memórias dessa época, né? Em que você atuou na Valhalla como colaborador. Pô, Elton, primeiro prazer estar aqui com vocês, com o Marcos, que eu também estou sempre em contato, quase diário, mas vamos lá. Cara, eu tenho uma coisa comigo com a Valhalla que, por mais que todo esse histórico meu de jornalismo foi crescendo, né? Fui fazendo várias coisas, tem a Tedesco Mídia, também sou freelancer no Seu Dinheiro, que é um site do banco BTG Pactual, colaboro com o Globo, faço alguns freelas lá. Mas uma coisa que eu nunca tirei do meu currículo, e é uma coisa que eu faço questão de ter lá, é na Valhalla. Porque é a minha raiz, é a minha base de tudo ali dentro do que eu faço hoje, que foi uma escola para mim de tudo. Eu lembro de ter entrado em contato e eu estava fazendo faculdade ainda. Eu pegava o busão de Piracicaba até Sorocaba. Às vezes eu ia com o pessoal da faculdade, acabava a aula, a gente ia com micro-ônibus que os caras faziam todo dia. Eu ia para redação de 15 15 dias, né? A gente estava aí na redação, pegava alguns CDs, conversava sobre pautas, passava algumas entrevistas, matérias. E eu tenho isso até hoje muito legal, porque foi que a gente aprendeu de pegar, de ouvir mesmo, de parar para ouvir o CD. E é uma coisa que eu falo com o pessoal até hoje, com quem eu trabalho ali, pela assessoria, pela Tedesco Mídia, e pessoal de imprensa, que naquela época a gente pegava, se me passar algumas coisas, né? E a gente ouvia e resenhava, e não pelo gosto, mas mas pelo ofício mesmo do jornalismo, de você pegar uma coisa que eu nem conhecia, mas sentar, escutar, ler o release que a gente tinha impresso ainda, né? Era papel É. ainda. Hoje é tudo mais fácil. Mas às vezes a base que a gente tinha era aquilo lá, porque a gente tinha internet na época já, 2002, 2003, mas ainda assim não era tão fácil encontrar algumas informações. E hoje eu falo, olha, é legal eu não vou fazer entrevista porque eu não conheço a banda, mas poxa, o nosso ofício é conhecer, né? É entender, é investigar ali, né? E é na escuta, é na entrevista. A gente conhece a banda não só indo no show, mas também tem aquela coisa do jornalismo da gente pegar mesmo, ouvir, ou resenhar, ouvir, enfim, são essas memórias. E claro, poxa, de conhecer vocês, né, o Marcos, o Elton, de tudo mais que a gente foi conhecendo e em show junto, né, tem toda essa amizade ali no rock que é muito legal. E claro, eu lembro das produções, das matérias, inclusive das matérias que você fez, Elton, no presídio, pô, que é uma coisa que foi uma coisa muito legal, é coisa marcante até hoje. Eu sinto muito falta disso no jornalismo, acho que vocês também.
E é uma coisa que a Valhalla ficou. A Valhalla, ela terminou ali em 2000, 2007, 2008, né? Então, se não me engano. Isso é, Mas, 2007. poxa, a gente tem na memória a revista. Onde a gente vai, a gente conversa, eu e o Marcos, a gente fala, a gente tá olhando a Valhalla e tal, pessoas lembram, as pessoas recordam, até quem não estava naquele período, que nasceu até depois, assim, tem, às vezes, tem uma lembrança, sabe o que, não, não lembrança, mas já ouviu falar, ou já leu, né, alguma coisa, e é uma revista muito marcante, a publicação da Valhalla no jornalismo musical brasileiro, ela é, assim, histórica, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dela, e as memórias, poxa, se deixar aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Ó, que Da bola pro bacana. Marcos. Que legal. Você veio um pouquinho depois, né, Marcos? Mas não tão depois assim. Você também passou muito tempo na revista, né? E você, pô, fez várias entrevistas, né? Você atuou também com entrevistas, traduções na época que a Valhalla fez a joint venture com a Rock Hard, né? Você era o nosso principal tradutor ali das matérias que vinham do alemão, né? E quais são Que as suas caos, memórias? que caos foi aquilo. Mas as lembranças que eu tenho são meio que parecidas com o do Eric, né? E as, eu sou muito grato pela Valhalla ter me dado a chance de ser jornalista para o primeiro meio físico de heavy metal. Eu nunca tinha participado de nenhum meio físico antes. E o Wellington me deu a oportunidade de participar da Valhalla de uma forma muito aberta, me acolheu com muito carinho. Foi uma experiência muito legal de ter entrevistado tantos artistas incríveis. Me lembro de ter entrevistado o John Nordveit do Dissection e que até hoje eu sou abordado por causa disso. Isso, tipo, 30 anos depois. É um negócio muito louco as pessoas falarem sobre esse músico. E eu não conhecia a banda. Vou ser bem sincero, o black metal não era o começo da minha carreira jornalística, não era algo que eu via. E quando o Wellington falou, ó, você vai ter que entrevistar esse cara aí em São Paulo, eu falei, ué, que é esse cara? Aí eu, na época, o Becerra falou pra mim, ah, é um cara que é isso, e eles eram absurdamente conectados e sabiam sobre tudo, muito raiz. Eles tinham conhecimento sobre absolutamente tudo quando tem o assunto era metal extremo. Eles sabiam absolutamente tudo. E eles me colocaram na posição de, bom, você tem isso, aqui tá o seu release que o Eric falou que vai lá e faça a sua entrevista. Isso não tem mais hoje. Hoje esse tipo de não existe mais uma liderança, não existe mais um tipo de, ó, você tem esse esse assunto, vá lá abordar com o cara. E isso eu fiz, e foi muito legal, foi muito jornalístico. Tive uma experiência com os caras comprando material de Umbanda, de Quimbanda, e levando pro hotel sacolas cheias. Foi uma das experiências mais incríveis, e claro que todo mundo que viu isso teve essa experiência também de uma forma meio que, né? é, é, Compartilhada, né, pode-se dizer. Mas a Valhalla foi muito importante para mim. Eu aprendi muita coisa. O que eu tenho hoje como jornalista, eu aprendi, pelo menos na parte musical, eu tenho da Valhalla e sou muito grato por ter tido essa experiência, especialmente por ter a experiência também com os senhores, né? Amir Cantuzio foi um cara que tem essa carreira musical muito forte de Campinas, é um mestre e eu acho que ele foi muito mal explorado depois que a Valhalla fechou. Eu acho que não exploraram muito essa coisa do músico mais velho, né? Mais senhor, mais sênior. E eu acho que no momento que a Valhalla fez essa migração para o material gringo, eu acho que de certa forma, é claro, eu tive o desprazer de ficar traduzindo o tempo todo, pessoas fazendo a revisão desse trabalho que eu traduzi. Foi muito trabalhoso isso, mas eu acho que trouxe muita coisa nova para o mercado brasileiro e eu acho que um visual para as revistas, o visual todo da parte de edição, da parte de editoração,
a parte toda de resenha era muita mais coisa. Essa coisa da joint venture entre algo gringo e algo nacional era uma coisa muito forte. Nunca tinha sido pensado em fazer algo parecido. Então, eu tive o prazer também de fazer parte disso, apesar de ter sido muito trabalhoso. Eu traduzi livros para Rock Hard e foi um trabalho muito árduo. Eliton trabalhou muito também, Becerra também, o Vinícius fez revisões que demoraram horas. Então, sim, foi muito cansativo, mas que valeu a pena. Levou a Valhalla para outro patamar também. Se tornou Legal. algo até forte para a América do Sul, né? Pois é. O Eric, você estava contando, né? Eu realmente me lembro, pô, de várias vezes que você veio até Sorocaba, né? Eu acho que isso era bacana. Você era um dos poucos colaboradores que a gente tinha fora, né, de São Paulo, capital, Sorocaba, que vinham até a redação em Sorocaba, né? Se fazia questão. E me lembro que você estava estudando jornalismo na época, né? E hoje, você atuando na área do jornalismo cultural, musical. Você vê que a Valhalla foi uma espécie de extensão laboratorial da sua formação acadêmica, foi uma oficina onde você pôde praticar de fato o jornalismo voltado para a cultura, para a música? Sem dúvida, Elton, foi uma experiência que eu não considero um estágio, mas foi realmente uma vivência, né, dentro do jornalismo cultural, que era uma coisa que eu tinha desejo. Um dos motivos para que eu fiz jornalismo era um dia me envolver com música. Eu tenho esse privilégio hoje de estar trabalhando com música ainda e ter tido esse contato com vocês me ensinou bastante. Eu acho que sim. Acho não, eu tenho certeza, porque não era simplesmente você me dar uma coisa, faz resenha ou faça isso aqui. Não, tinha um respaldo seu. Eu lembro muito bem de umas primeiras entrevistas que eu fiz, eu não vou lembrar qual, acho que a banda era o Nocturne Rides que eu fiz, eu não estou Hum. lembrado agora, mas foi uma pauta que você me apontou algumas questões. Olha, essa parte você faz assim, isso aqui é melhor colocar desse jeito. E, e é total, é uma coisa do jornalismo mesmo, né? Do editor, como o Marcos falou, uma liderança de um editor que está passando ali algumas coisas para quem é estudante, para quem está aprendendo ainda. E eu estava aprendendo, né? Eu estava no segundo, terceiro ano. Então, eu estava ali absorvendo tudo que eu podia mesmo. Essas conversas, essas idas à redação, né? Foi minha primeira, penso bem, foi minha primeira experiência de estar numa redação de um veículo de comunicação, estar ali com pessoas com o mesmo interesse, né? Com a mesma finalidade, que era editar uma revista, né? A Valhalla, naquela época, já tinha uma escala. Já chegava em São Paulo, né? Não estava só como um fanzine, né? Como começou, e um começo Uhum. muito brilhante, mas já estava ali numa uma parte de estar chegando nas bancas, né? Então, era muito importante eu ter esse respaldo. O que eu estava fazendo certo, o que eu estava fazendo errado? Então, foi um aprendizado ali essencial para a formação que eu concluí o curso. Legal, bacana. Você, Frank, você citou aí também, né, a entrevista com o Dissection. Você também teve a oportunidade de fazer várias outras entrevistas que foram destaque na Valhalla, Rammstein, várias bandas que você entrevistou, né? E hoje você atua na Nuclear Blast, você atua diretamente nessa relação com o artista, né, tendo contato com as bandas. Esses encontros, essas entrevistas, como você até citou o caso aí do Dissection, que foi até além ali da pauta, né? Você teve uma conexão com os músicos. Isso, esse contato que você tinha com os artistas na época da Valhalla, meio que simbolizou, preparou para que você ocupasse esse cargo que você faz hoje na Nuclear Blast, por exemplo? Certamente, eu como assessor de imprensa e poder não só traduzir todos esses artigos que demoraram tanto para serem traduzidos, hoje eles servem também para o meu conhecimento com os artistas com os quais eu lido hoje em dia, entre eles Creator, o Behemoth, tem tantos In Flames, tantos artistas que sempre foram eh, destaque na Valhalla, de certa forma, e depois, quando teve essa migração para Rock Hard, viraram regra. Então, esses artistas acabaram até virando Anthrax, acabaram virando capa para revista também, de Borg.
Então, assim, eu tenho total noção de que essas pessoas. Tanto que Dimmu Borgir eu entrevistei ao vivo pela Valhalla aqui, quando eles vieram, eu não me engano, acho que pela segunda vez. E eu tive a oportunidade de entrevistar Silenos pessoalmente. Hoje ele nem quer mais aparecer, ele raramente fala com músicos ao redor do mundo. E eu tive o privilégio de entrevistar ele pessoalmente. Hoje em dia ele não faz mais isso. Então, assim, a Valhalla me deu a oportunidade de poder conhecer aqueles que eu, a princípio, eu não sabia nem da existência dessas bandas, ou apenas conhecia através de uma música ou um disco, porque na época era muito difícil de você conseguir ouvir o disco inteiro, porque ele não existia na versão nacional, então você tinha que ouvir as fitas. Ou as versões que a Valhalla tinha, que eles mandavam físico pela Europa, então existia aqueles folderzinhos em cartolina que eles mandavam pelo correio. Então o Wellington mandava isso pra gente com o release impresso, como o Eric bem mencionou. Era uma coisa muito louca. Então, tipo, não existia essa conexão com o material do músico hoje, que na verdade é bem simples. O Eric mesmo falou que hoje você abre a internet, você tem tudo à sua disposição. E hoje as pessoas estão nem aí com o assessor. Eu mesmo tenho a minha própria assessoria, eu tenho as bandas com qual eu trabalho, eu tento trabalhar da mesma forma como o Wellington trabalhava com seus jornalistas, tentar ser quase um editor. Então nós hoje somos não só assessores, somos editores dos nossos próprios artistas. Afinal de contas, as pessoas mal sabem que eles são, não se interessam, mas a gente tenta fazer com que eles se interessem. Olha, tem um detalhe aqui que pode ser bem legal para você. Então as pessoas, pô, se despertam para esse assunto, né? Eric Pois fala é. isso direto, né? É, Então É, é só, muito só um louco ade- isso. só- só um adendo aqui, né? Uma coisa que é legal, talvez ressaltar que une todo mundo aqui, é que e tá legal eu e o Marcos aqui, porque eu acho que eu e o Marcos a gente tem uma relação muito direta, né? Como eu falei, quase diária. E não é mentira, porque porque muitos artistas de bandas, de produtoras que trazem turnês internacionais para o Brasil e eu acessório, muitas eu já falo com o Marcos, ô Marcos, ó, tem essa banda aqui que vai chegar aqui. Ou o Marcos fala assim, ah, já sei de coisa por aí que vai chegar para você. Então, e a gente É, tem essa troca, né, ó, vamos fazer agenda com o artista? Vamos fazer uma agenda, vamos fazer entrevista? Ah, esse artista aqui não quer falar. Como tem um caso, né, do Bermos, no, foi é, aqui tenta, mas não consegue, né? Agora eu tive a triste notícia do Dimmu Borgir, que é uma banda que vai vir para cá, que já ia acionar ele de novo para a gente fazer alguma agenda, mas assim vai ser difícil. Então é é, uma pois coisa muito é. legal, que como que a redação na Valhalla, ou toda essa vivência na Valhalla, ela mantém a gente conectado até hoje, né? Tipo, eu encontro o Marcos às vezes em show quando eu vou para São Paulo, enfim. Tem essa coisa da amizade que ficou ali também, e essa vivência, né? A gente comenta, né, para Valhalla, a gente sempre tá ali conversando. Então, ficou não só na nossa memória, mas na vivência aí do jornalismo musical até hoje. Bacana, é, cara. e fizemos Pensando, amigos, né? é, até indo na onda aí do que vocês trouxeram, né? Se a gente pensar 20, 25 anos atrás, quando a gente estava lá editando a Valhalla, né? O mundo, o universo da comunicação e da cultura era completamente diferente, né? O Eric lembrou, a gente já tinha internet, mas a gente não tinha as mídias sociais ainda, a gente não tinha, e muito longe de ter IA, de ter todo esse volume de informação que a gente tem hoje, né? Eu me lembro, por exemplo, que deu muito trabalho para que a Valhalla pudesse ser credenciada para cobrir grandes festivais, como Rock in Rio, shows internacionais que tinham aqui no Brasil. A gente precisou evoluir muito enquanto publicação, aumentar a tiragem, chegar em mais bancas, distribuir, potencializar a distribuição, melhorar a parte gráfica, enfim, a gente precisou trabalhar muito para conseguir ser aceito para credenciar, para um credenciamento de shows, né, e cobrir os grandes shows. Hoje a gente está num momento assim bem diferente, né? E naquela ocasião, tipo, a gente tinha
três ou quatro revistas, né? E aí você ia cobrir um show, os outros colegas ali de cobertura era o pessoal dos jornais impresso, de rádio e TV, né? Hoje a gente está num momento diferente dos influencers, dos perfis do Instagram, dos canais do YouTube, né? E é claro que eles têm um potencial muito maior de distribuição, né, de chegar para muito mais pessoas do que uma limitação de uma plataforma física, né? Mas há também, vejo também que há muito mais vaidade também hoje nesse meio, né? Queria saber primeiro de você, Eric, como que você compara essa forma de fazer jornalismo cultural mais tradicional, até mesmo mais pragmática que a gente fazia lá atrás, com a forma como está sendo feito hoje. Cara, nossa, isso daí dá uma tese gigante pra gente falar aqui, porque é uma coisa que, não só uma tese, mas é uma coisa que me martela a cabeça o tempo inteiro, exatamente por estar hoje na assessoria, né, cuidando da comunicação de grandes produtoras que fazem, não só grandes, mas também médias, pequenas, que fazem eventos, né, e eu tenho que estar do outro lado, um outro lado que eu não, quando eu não estava na Valhalla, que é o de cuidar do credenciamento também, né, e era bem diferente, porque se a gente pensar, por mais que a Valhalla, no momento, chegou a ter um site, o site, ele era um complemento da revista, né, mas funcionava com conjunto e a dinâmica era diferente. Hoje a gente tem sites que não tem o físico, né? Enfim, tem aquela toda a dinâmica e hoje, como você falou, é aquela coisa da rapidez, né? Então, o tipo de cobertura que a gente espera mudou muito, né? A gente precisa também pensar no pré, não só na questão de cobrir o show. Antigamente, a mídia tinha muito mais força, né? Acho que uma Valhalla, uma Road Crew que veio depois, a Rock Brigade, outras revistas, ela tinha uma força ali por si só, né? Por estar ali, né? Então, você lia ali depois o pós, era uma coisa que a gente esperava, né? Já tinha aquela sessão de shows ali, a gente lia, tudo era legal. E não tinha muita coisa do antes, né? E hoje a gente precisa muito do antes por diversas questões, porque tá mais difícil vender ingresso, a gente tem que divulgar, o mercado brasileiro do entretenimento ao vivo cresceu de uma forma gigante em termos mundiais, que a gente tem uma concorrência enorme, né? O rock metal concorre, inclusive, com o mesmo público do indie, do pop, né? A pessoa circula mesmo ali, então a gente concorre mesmo com esse pessoal. Então, é diferente ó, o tipo de cobertura, né? De relação que a gente tem que ter com as mídias. E como você falou, né? Demorou para a Valhalla conseguir ter um acesso ali, né? E, poxa, a Valhalla é um dos três principais revistas, né? E tinha o respaldo ali de uma equipe qualificada, né? De uma edição legal, de uma impressão bacana, como o Frank falou depois com a Joint Venture, ter uma cara ali que foi inédita para o Brasil, né? Então teve essa questão também da autenticidade ali da revista. E mesmo assim, foi um percurso, né? Hoje, você vê canais que às vezes tem pequeno, começou agora, é, e reclama que não foi credenciado num evento grande, ou tem essa coisa, mas eu preciso estar lá, né? Hoje tem influencer também que quer estar lá, só por estar lá, sem ter uma conexão, às vezes, com o dado. Tem essa coisa do ego, sim, é difícil, né? Mas não queria entrar muito nesse demérito, enfim. Mas é só essa questão da diferença mesmo. Eram épocas diferentes. E eu acho que no mercado de hoje ainda falta, não só por saudosismo, mas como um defensor do jornalismo legal, é que falta ainda sabe, coisa do impresso, né? Ter uma coisa forte para você, pô, isso aqui é uma referência, né? É gostoso você pegar e ler, porque não é só você ficar se informado. Tinha questão de você sentar, ler, ver foto, ler resenha. Pô, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas as minhas Valhallas estão aqui atrás até hoje. Eu viro e mexe, pego elas, não só elas, como outras revistas que eu tenho. Era legal você ter essa referência, né, de uma leitura, né? E hoje é muito, muito volátil. No site, senta ali. Nossa pressa hoje, a gente vai, te rola só o Instagram. Às vezes a gente nem mais tem tempo de ler uma resenha de show, né? O que vale mais é você fazer o conteúdo ali durante o show, né?
que na época era difícil pra gente, né? Não tinha condição. Mas eu lembro que em coberturas você instruiu a gente num período para a gente tentar trazer mais coisas. Isso tem muita coisa até hoje. E da gente tentar ver, conversar com o pessoal que está vendendo cachorro-quente na frente, que está ali vendendo merch na frente, né? As pessoas que trazendo a resenha. Ali a pessoa que viu o show, acabou o show, conversa com umas pessoas. Como é que foi a experiência? Gostou? Sabe? E se a gente pensar isso, eu acho que o Marcos concorda comigo. Até isso não tem hoje, né? É difícil a gente ter uma coisa assim nesse pós da resenha. Então mudou muito, né? Toda a questão de cobertura, de como a gente vai divulgar o show, o que precisa para o show estar ali, o que precisa para a mídia estar envolvida nesse show, no show. E a quantidade é gigante, né? A gente concorre com mídias do Brasil inteiro. Gente que tem lá o site lá em Manaus, mas tem colaborador aqui, tem público aqui, então quer ir também. Enfim, só uma citação para mostrar que toda a conjuntura foi diferente, né? Mas, poxa, voltando só na questão da Valhalla, eu ainda pego elas para ler e, assim, a gente vê como mudou mesmo. Legal. Nessa mesma linha de raciocínio, Frank, só que levando mais para o lado agora, não da imprensa, mas dos artistas, né? Você atua diretamente com os artistas. Se a gente pensar também 20, 25 anos atrás, né? A cena ela era bastante amadora, principalmente aqui no Brasil, né? Não Sim. existiam profissionais como vocês. Hoje eu também faço isso, né? Com a ação do Dharma, que trabalhavam a questão da consultoria, né, da assessoria de imprensa mesmo, com os artistas, né? A gente recebia aqueles releases que eram horríveis, né? Principalmente das bandas aqui do Brasil, que não tinha informação nenhuma, né? Era uma coisa de louco para você acessar alguma informação que fosse relevante para uma matéria, né? Hoje, porém, eu tenho a impressão que há um excesso de profissionalismo. Eu devo dizer que eu sinto falta do erro, sinto falta da falha, né? Parece que hoje há uma preocupação demasiada em entregar um produto ali perfeitinho, pronto, um show, um disco, sem, né, sem nenhum tipo de risco, de falha. Ele está preparado ali, pronto para aquela coisa da expectativa do mercado, tudo, né, vai ao encontro disso, né? Aquela ideia marxista lá do fetiche da mercadoria, para mim, nunca teve tão evidente assim como nesse momento, né? Você que está diretamente com os artistas à frente de uma multinacional, de um dos maiores nomes, né, da área fonográfica de rock e heavy metal do mundo, como você vê essa questão? Na verdade, penso o contrário. Eu acho que as pessoas agora, como estão mais expostas aos meios, como o Eric disse abaixo, é muito mais dinâmico, é muito mais aberto, você consegue mandar muito mais rápido informações pela internet. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, elas estão mandando qualquer coisa. Então, elas mandam qualquer foto, mandam qualquer texto, mandam qualquer link, e a gente que se vire, sendo jornalista, né, no caso. Existem poucos assessores que realmente entendem o que é jornalismo. Como você manda um texto, como você se prepara para enviar uma notícia para alguém. E às vezes o Mas no receptor, ponto de vista do artista, né? Mais do ponto de vista do artista, a preocupação do artista, das bandas, dos músicos em entregar, né, produtos para esse mercado. a gente tem a parte de artistas, pelo menos quando vem de uma grande gravadora, eles estão super preparados, certeza, porque eles vêm com o pé no peito, né? Em todos os lugares existem informações sobre o artista, principalmente quando o primeiro single é lançado. Você tem o texto jornalístico, você tem o vídeo, você tem o single online, você tem todas as plataformas digitais. Todas as plataformas digitais elas começam a mandar por regiões, dependendo de quais regiões eles são mais relevantes, as regiões começam a receber as informações desse artista. Então você tem todas as plataformas, a música está disponível. Todos os clipes podem ser vistos em todas as formas possíveis, dentro do Spotify, dentro do Deezer, dentro do YouTube, dentro do Instagram. Então você tem
uma dinâmica que é até tóxica, porque você tem tudo sobre a banda ao mesmo tempo e todas as plataformas possíveis. E quando elas veio para o país, então, é, todos são acionados novamente. Então, você tem entrevistas, você tem anúncios no Instagram, você tem anúncios no YouTube, você tem anúncios em tudo quanto é lugar falando que essa banda está vindo. Então, na verdade, existe um over-preparing, né, que eles chamam, né, preparação absurda, sobre, principalmente quando é um artista relevante, grande, como o Dimmu Borgir, por exemplo. Você tem todo mundo falando sobre Dimmu Borgir vindo para o Brasil, né? E então, sim, existe uma preparação, existe uma grande diferença nesse tempo, nesses 20 e poucos anos, e que a gente não tem mais essa dinâmica old school, né? Que era tudo muito físico. Hoje ela funciona de uma forma muito mais fluida, pode-se dizer a palavra. Ela funciona muito mais naturalmente do que antes você tinha passos, né? Você tem o passo da revista, você tem o passo da divulgação na revista. Então, nada, você só tinha a revista como divulgação. E só. E se não passava pela revista, você não tinha divulgação. Então, tudo passava pela Valhalla, ou pela Rock Brigade, ou Comando Rock. Tudo passava pelo filtro. Todos os shows passavam pelo filtro. Hoje não. Hoje essas bandas todas, essas grandes bandas, elas passam por influencers, YouTubers, todos os sites, né? E todas as pessoas que querem falar sobre essa banda, especialistas, como é? Opinadores culturais, pode-se dizer. Então você tem toda uma preparação em volta. E muitas bandas não estão preparadas para isso, especialmente bandas novas, que simplesmente só querem tocar um som, né? E querem tocar um Legal. lugar. Isso Só, aí. só um adendo que o Marcos Claro, falou, claro. rapidinho, sobre a ideia que você falou de ter o erro, né, de deixar ali mais aberto e tudo. Essa é uma aflição nossa como jornalista de resistência na música, que é a gente não poder dar essa brecha hoje, porque senão a gente perde a pauta. Já aconteceu muitas vezes da pessoa vir falar comigo que vai. Olha, eu vou trocar essa parte do seu release. Eu falo, não, esse meu release você pode virar de ponta cabeça. Você pode usar uma vírgula dele. E tá tudo ok. É uma sugestão de pauta. Às vezes falta o entendimento das pessoas que o release, ele é ali um norte, né? Ele é um guia. Então, às vezes, que o Marcos falou que tem essa preparação, super preparação nossa, é por isso, para a gente não dar margem pra gente não perder a pauta, a gente ter tudo certinho hoje, porque senão as pessoas, sabe, perde. Eu adoraria, eu já cheguei a sugerir isso, ó, tá dando uma pressa aqui, não consigo te mandar agora, mas é isso, ó, vai ser isso. Semana release, eu falei, não, mas ó, não tem mais nada aqui, isso é isso. E às vezes a pessoa não tem, por várias razões, tem tempo, né, trabalha também com outra coisa, às vezes não quer, enfim, quer mastigado, não consegue processar o negócio, né? Como a gente tinha, Uhum. como você falou, às vezes a banda brasileira vinha com release que não tinha informação. E a gente É, tinha que fazer, né? Lembra, nas é, demos, na coisa na demo, a gente fazia como a gente podia, né? pois E era é. escutando, a gente tinha que colocar ali no texto muito mais do que a gente escutava do que a gente lia. E hoje é o contrário. É. Essa questão que eu comentei, que eu sinto falta do erro, é mais na perspectiva do artista, do fazer artístico, né, de como o artista está entregando suas músicas, seus álbuns, seus shows, é tudo muito perfeito. Né? Esses dias eu estava vendo um show, de que banda que foi, cara? Enfim, eram algum show desses festivais europeus aí, de uma banda grande, e que durante o show falhou a guitarra, falhou ali o amplificador, né? Eles tiveram que parar o show, o cara vir e trocar de novo, né? Mesmo hoje, você usando toda essa tecnologia aí das redes neurais, dessas pedaleiras quad-cortex, que o erro praticamente não existe, eu achei muito bacana aquela cena do cara errar ali em cima do palco, porque errar é humano, né? A gente Né? está indo cada vez mais para a onda da inteligência artificial, onde não existe erro, né? E é próprio da natureza humana errar, né? Então é nesse sentido que eu estou sentindo falta na produção musical, na expressão artística, né? Eu acho que as bandas e todo o mercado que existe, toda essa rede de profissionais
que eu me incluo há 30 anos fazendo isso, a gente preparou tudo, profissionalizou tanto que eu sinto falta né, desse erro, dessa inocência, puta, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou fazer e não sei o que vai acontecer, né? Essa É. falta de segurança. Então é isso que eu sinto falta. Mas enfim, nós temos algum tempinho ainda para finalizar. Queria deixar aberto para, se vocês quiserem comentar algum assunto específico, fazer uma pergunta para cada um de nós aqui, né? Fiquem à vontade, aí o espaço agora é de vocês. Manda ver, Marcos. Começa aí. Na minha forma de ver, né, hoje em dia, eu acho que a parte física, ela ainda existe. Por exemplo, a Road Crew ainda faz a parte de impressa, ainda tem uma curadoria muito legal e traz bandas relevantes em suas revistas, mas eu acho que faltam outras revistas que poderiam diversificar essa coisa da capa, das informações, que poderiam trazer algo mais sobre a música alternativa. A Valhalla, na época, ela era muito, muito, muito aberta a diversos outros estilos musicais, seja ele da mundo do doom, do death, do alternativo, do rock. Teve uma época que a Valhalla colocou na capa The Darkness, uma É, banda que na época era tão hypada, que as pessoas nem imaginavam que, pô, a Valhalla botou na capa. Era uma coisa tão absurda na época, porque ninguém conseguia colocar ou falar com esses caras. A Valhalla foi lá e botou eles na capa. Até eu, na época, falei, nossa, que absurdo. Foi uma das coisas mais incríveis na época. E o The Darkness, depois, com o tempo, começou a meio que patinar, e eu não sei por que hoje eles não são tão relevantes, mas é uma puta banda. Até sim, hoje os irmãos lá ainda fazem show e tal. é, Mas óbvio que na época que lançou foi um negócio tão absurdo, foi foi quase uma legal. explosão Led Zeppelin, né? Assim. Então eu acho que hoje falta essa explosão, essa coisa do ineditismo, do colocar, puta, o cara colocou essa banda na capa, que banda foda, entendeu? Então Bacana. eu acho que a minha consideração final para esse papo todo, e talvez fica aí a coisa do que era e do que é. Quando você consegue algo tão foda e dá atenção para um artista tão foda, o Eric traz artistas tão foda, eu trabalho com artistas legais, e quando você finalmente consegue esse artista e consegue colocar ele no seu meio, é uma realização tão grande. Eu acho que isso hoje meio que se perdeu com a naturalidade do acesso ao É. artista, né? Ô, Eric, temos 30 Então, segundos aí para finalizar. isso, por Pô, favor, Eric. agradecer aí a conversa e, poxa, eu acho que o real, o legal do físico era o destaque, né? Como o Marcos falou, The Darkness. A revista tinha um destaque. Ó, o destaque é esse, desse mês é esse. Você queira ou não, é esse o destaque editorial. E atrair as pessoas pro debate, né? E aí, vamos comprar ou não vamos comprar? Hoje, no site fica meio perdido, né? Por mais que tenha os destaques ali. Mas estampar o negócio cara, é impagável mesmo.